Nosso bom dia a todos. Bom dia aos internautas, pessoal da comunidade Vida Nova que nos acompanha à distância. Sejam todos muito bem-vindos nesta manhã de domingo, né? Chuvosa, gostoso, melhorou a temperatura, está bem mais agradável, bem mais gostoso. Mas vamos sentindo aqui a energia do nosso ambiente, essa paz do nosso Mestre Jesus, que é trazida para esse salão na manhã de hoje, que possamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos Jesus, o nosso Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos na manhã de hoje, para mais essa atividade, para mais esse trabalho, onde estamos aqui também sendo auxiliados, ajudados pela direção espiritual, pelos teus prepostos, que vem em nosso auxílio, nos ajudar na compreensão dos estudos da manhã de hoje, nos ajudar a encontrar as melhores palavras, a fim de que todos nós possamos sair daqui mais fortalecidos, que possamos, ao sair daqui, levar esses ensinamentos por todos os lugares por onde passarmos, os nossos lares, o nosso trabalho, na rua, aonde estivermos. Obrigado mais uma vez, Mestre Jesus, e pedimos a Tua permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, então, continuando, as nossas atividades, hoje o nosso tema é ocupações e missões dos Espíritos. A gente iniciou esse tema dia 3/12 de 2023, o ano passado. Faz tanto tempo, nós já estamos em março, já se foram 3 meses. Depois nós fizemos uma outra parte no dia 21 de janeiro, depois dia 3 de março, e hoje, dia 24 de março, nós temos mais 6 questões. A gente encerra esse capítulo hoje. Então, eram muitas questões, nós tivemos que distribuir o texto em várias questões para não se tornar muito cansativo, E hoje a gente termina este capítulo, Ocupações e Missões dos Espíritos. E nós já falamos também que todos nós temos missões, Todos nós, espíritos, quer estejamos encarnados ou estejamos desencarnados, todos nós temos missões. Uns missões, Espíritos missionários, grandes missões, outros pequenas missões, mas de qualquer maneira, cada um de nós temos missões. Então nós vamos à primeira questão da manhã de hoje. Kardec pergunta: visto que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que poderá falir? Como que pode uma missão grandiosa, Deus vai confiar a um espírito que poderá falir? Uma missão crística, por exemplo, uma missão de Kardec, de Chico Xavier, de Madre Teresa, Irmã Dulce, e tantos outros, Sócrates, e tantos outros espíritos, que são espíritos que trouxeram uma missão de que não poderia falir. E a resposta é clara, Eles já começam a responder com outra pergunta. Deus não sabe se seu general obterá a vitória ou será vencido? Deus não sabe? Lógico que Deus sabe, Ele o sabe, está aí seguro. E seus planos, quando são importantes, não repousam sobre aqueles que devem abandonar a obra no meio do trabalho. Toda a questão está para vós, para nós, no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado, que não nos é dado. Então Deus, que sabe tudo, sabe se aquela missão, aquela obra será concluída. Uma missão importantíssima não vai ser confiada a mim, por exemplo, que eu não tenho a mínima condição de fazer uma obra dessa aqui que Kardec fez, eu não tenho. Uma missão crística, então, mais ainda, Um dia teremos?
Sim, um dia teremos, mas isso ainda vai demorar alguns milhões, bilhões ou trilhões de anos, eu não sei, né? Mas isso vai demorar bastante ainda, né? Então Deus, que tudo sabe, sabe muito bem a quem delegar determinadas missões importantíssimas. Aí na questão 580, Kardec pergunta: o espírito que se encarna para cumprir uma missão tem a mesma apreensão que aquele que o faz como prova? Quando a gente fala missão, espíritos missionários, grandes missões, né? Será que eles têm a mesma apreensão que o faz como prova? Normalmente a gente, quando retorna para uma prova, a gente retorna apreensivo. Será que eu vou conseguir? A gente vem com medo, né, de fazer determinadas atividades. E esses espíritos missionários, será que eles têm essa preocupação? Será que eles têm esse medo? A resposta dos espíritos é negativa, né? Não, ele tem a experiência. Então, os espíritos missionários já têm experiência. São espíritos que já passaram pelas experiências da prova e hoje vêm na grandiosidade. Eles não vêm mais com aquela dúvida, com aquele receio. Quando Jesus foi chamado para fazer o trabalho que ele fez, ele não se perguntou se ele iria dar conta, se as pessoas iriam acreditar nele, se iriam seguir os seus exemplos, os seus pensamentos. Ele veio e fez o seu trabalho, independente das pessoas. Passado 2000 anos, ainda nós estamos aqui patinando, tentando entender os seus ensinamentos, os seus exemplos. Então, os espíritos que vêm por uma missão, eles são muito mais bem preparados do que aqueles que vêm como prova. Aí a 581, Kardec pergunta: os homens que são a luz do gênero humano, que somos nós, né, que clareiam pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Mas entre eles há os que erram e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar sua missão? Quer dizer, são pessoas que propagam grandes erros, né, que vêm para fazer alguma coisa e a fazem do lado ruim. Por exemplo, um inventor de bombas, né, que destroem vidas, armas que destroem vidas, guerra. Então, são pessoas que muitas vezes inventam as coisas, mas inventam para a maldade. Mas tem outras coisas também que muitas vezes são feitas e que são grandes erros para a sua época, passada a época, ao contrário, né? São grandes verdades para a sua época, passou a sua época, são grandes erros. Por exemplo, hoje a gente condena a escravidão, mas para a sua época era legal, né? Vamos ver aqui a resposta. Como enganados por si mesmos, né? Então, as pessoas que na época defendiam a escravidão, hoje, né, como enganados a si mesmos. Eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. Entretanto, é preciso ter em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo os tempos e tal ensinamento, que parece errôneo ou pueril em uma época avançada, podia ser suficiente no seu século. Então, quando a gente volta lá atrás e olha, por exemplo, as leis de Moisés, para a sua época era importante. A lei de talião, olho por olho, dente por dente, porque elas eram importantes, porque nós, naquela época, eram muito mais brutos do que nós somos hoje. Mas hoje essa lei já não se aplica mais. Embora nós precisamos de leis ainda para controlar as nossas ações, as nossas atitudes, né? Porque senão vira uma bagunça. Mas para aquela época era importante. E alguns espíritos muitas vezes se arrependem do seu invento. Sabe-se que Santos Dumont se suicidou quando ele soube que o seu invento, o avião, estava sendo usado para jogar bombas, destruir vidas. Então ele se arrepende do seu invento por causa disso. Sabe-se que hoje o avião não é só para isso, né? Transporta as pessoas, tem outras utilidades boas também, mas também é utilizado para a maldade, infelizmente. A 582,
Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Será que ser pai, ser mãe é uma missão? E eles respondem: é, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem. E facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Então é uma missão importantíssima que nós temos de educar os filhos. Não devemos retirar a disciplina da criança, porque amanhã ela poderá ser indisciplinada por nossa culpa. Isso não significa que se nós fizermos bem o nosso trabalho, ela não seja indisciplinada, mas nós não podemos nunca retirar a indisciplina para que amanhã depois a gente não seja culpado por tudo isso. Então a paternidade, ela é sim uma missão muito importante, mas essa resposta aqui continua, tá? Os espíritos dizem assim ainda: mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena, e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no bem, no caminho do bem. Então, neste caso, todos sofrerão as consequências, né? Os pais, os avós, os familiares, a sociedade, todos sofrerão as consequências por esse filho, né? Estar no mau caminho, no mau caráter. E quando Kardec diz, quando os Espíritos dizem aqui, que muitos se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim, e as fazer produzir muitos e bons frutos, muitas vezes hoje a gente se preocupa muito mais com o nosso trabalho lá fora, né? A gente não tem tempo para os nossos filhos. É trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar, em vez de se preocupar também, não que não precise trabalhar, todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos do ganha-pão, mas nós temos que se preocupar também com a educação dos nossos filhos. É muito importante, né? Os dois lados são importantes. Então não é, quando ele fala aqui se ocupar em endireitar as árvores, quando a gente traz para a nossa realidade do dia de hoje, então a gente se preocupa muito mais com o trabalho do que com o nosso dever na nossa casa. Aí a 583, Kardec pergunta: se uma criança se torna malgrado, né? Malgrado aqui significa apesar, né? Apesar dos desvelos de seus pais, apesar do cuidado de seus pais, estes são responsáveis? Será que os pais envidaram todo o esforço na educação daquele filho e mesmo assim o filho se desviou? Será que ele é culpado? E os espíritos respondem: não. Porque quanto mais as disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do mau caminho. Todos nós, nesta encarnação, evoluímos, nem que for um pouquinho, mas todos nós evoluímos. E quando a gente diz evoluir, é aquela pessoa que é maldosa, que é bandido, que numa outra encarnação matou 10 e agora mata 1, ela evoluiu. Porque lá ela matou 10, agora ela matou 1 só. Então ela acabou evoluindo. Com a criança é a mesma coisa. Quanto mais maldade tem essa criança, quanto menos maldade a gente conseguir tirar dessa criança, houve uma certa evolução. Então, apesar do desvelo dos pais, apesar do esforço dos pais, que eles acham que muitas vezes não conseguiram conduzir direito aquele ser, aquele espírito, porque lá na frente eles falam: puxa vida, será que eu não podia ter feito melhor? Mas se você fez tudo que pôde e não conseguiu, paciência, mas você não tem do que se culpar, porque você se esforçou por aquilo. Agora, quando é ao contrário, que você não se esforça e deixa tudo ao bel prazer, e lá na frente acontece, aí sim você tem que se sentir culpado. Falar assim: poxa vida, eu poderia ter feito um pouco mais e não fiz. Mas tem uma subpergunta nessa questão.
Kardec pergunta: se uma criança resulta um bom sujeito, malgrado a negligência ou os maus exemplos dos pais, estes retiram algum fruto? Quer dizer, os pais são um péssimo exemplo para os filhos, né? Mau exemplo. E vem aquele espírito daquela criança que traz um bom exemplo para os pais, né? A resposta dos espíritos diz assim: Deus é justo, né? Nesse caso, Deus envia um espírito de uma criança mais adiantada que os pais, para que possam, esse espírito de criança, corrigir os pais, né? Corrigir alguma atitude incorreta dos pais. Aí na 584, Kardec pergunta: qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atender ao seu objetivo, não recusa diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? Ainda nós conversamos ainda hoje um pouquinho da nossa reunião com o Aurélio sobre essas guerras, né, esses ataques, né? Parece que a Rússia mandou mais míssil lá para a Ucrânia. Então, esses conquistadores que carregam atrás de si essas calamidades, que o único objetivo deles é conquistar mais terra, conquistar poder, mais glória, mais dinheiro, mais riqueza, não importa o que está deixando atrás de si. Essas pessoas que roubam na política e dinheiros que são desviados de hospitais, de escolas, deixando um rastro de atrocidade atrás de si. Será por que tudo isso, né? Por que esses conquistadores fazem isso e amanhã ou depois, o que será que vai acontecer com eles? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas a resposta agora não é bem aquilo que a gente gostaria de ouvir, não. Ele não é, segundo os Espíritos, né, o mais frequentemente, senão um instrumento do qual Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer um povo avançar mais depressa. A gente viu que o Japão, que foi destruído por 2 bombas atômicas, né, na Segunda Guerra Mundial, e hoje é uma potência. É um país bastante desenvolvido, bastante evoluído. É uma potência, né? Mas não se justifica nunca a pessoa servir de desígnio para essas calamidades. Essas calamidades, no passado, aconteciam de outra forma, como uma ação da natureza, um tsunami, um vendaval. Existem outras formas de fazer um povo avançar sem que a pessoa seja o instrumento de tudo isso. Então, as pessoas que são instrumentos disso terão as suas consequências. É a próxima questão que Kardec pergunta, né? Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que delas pode resultar, visto que não visava senão o objetivo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? Quer dizer, essa pessoa, ela não sabia que aquilo que ela está fazendo hoje, amanhã resultará num bem. O único objetivo dela é angariar poder e mais bens, vamos dizer assim, né? E os Espíritos respondem: cada um é recompensado segundo suas obras. O bem que quis fazer é a retidão de suas intenções. Então, tudo na nossa vida é recompensado pelas nossas obras. Tudo. Fazer coisas boas significa que amanhã ou depois nós vamos ser recompensados pelas nossas obras. Fazer coisas ruins, amanhã ou depois nós vamos ser recompensados pelas nossas coisas ruins. Então, se eu sou um conquistador e quero produzir guerra, e amanhã ou depois eu vou sofrer as consequências de tudo isso. Então é muito importante que a gente mude os nossos pensamentos, porque Putin ontem foi uma criança. Como será que foi a educação deles? Como será que os pais deles se olham para ele e falam assim: puxa vida, que educação que eu dei para o meu filho para que ele seja isso hoje? Hitler também foi uma criança. E a gente sabe tudo o que ele fez. E como que os pais dele podem olhar para ele hoje, né, como espírito lá atrás, e falar assim: que educação que eu dei para o meu filho?
Eles podem simplesmente estar falando assim, poxa vida, eu fiz o melhor, eu dei a melhor educação, mas mesmo assim ele se desviou do caminho. Então eles não vão ter do que se culpar. Mas pode ser o contrário também. Dizer assim, não fiz nada e hoje eu tenho um monstro, eu criei um monstro, né? Eu criei uma pessoa extremamente ruim, extremamente maldosa. Então todo mundo que provoca a maldade, amanhã ou depois vai colher daquilo que plantou. Agora nós vamos falar aqui sobre os comentários de Kardec sobre este capítulo. E Kardec começa assim: os espíritos encarnados, que somos nós, né, encarnados, têm ocupações inerentes à sua existência corporal. Como nós dissemos no começo, todos nós temos missões, né? No estado errante ou de desmaterializado, né, desmaterialização nesse corpo, fora do corpo, né, quando a gente fala errante, fora do corpo, essas ocupações são proporcionais ao seu grau de progresso. A morte não nos transforma nem para melhor, nem para pior. Se eu sou ruim aqui, quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo ruim. Se eu sou bom, eu vou continuar sendo bom. Então a morte não nos transforma nem para melhor, nem para pior. O que nos transforma para melhor, para pior, é a nossa evolução espiritual. É a nossa vontade de ser melhor. É a nossa vontade de corrigir as coisas ruins que nós temos. Isso é que nos transforma, independente de encarnado ou se desencarnado. Então, as nossas ocupações, elas são proporcionais ao nosso grau de progresso, ao nosso grau de evolução. E Kardec continua, né? Uns percorrem mundos, se instruem e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos propícios. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Então, cada um vai buscar a sua evolução de acordo com a sua necessidade. Então, uns percorrem mundos e se instruem nesses outros mundos, né? Outros, mais avançados, se ocupam com o progresso nosso, né? Dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos propícios, sugerindo bons pensamentos para cada um de nós. Depende de nós querer acolher esses pensamentos, né? Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Assistem aos espíritos de gênio, que são missionários que vêm aqui e que ajudam eles no desenvolvimento dessas ideias para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Então, cada um vai buscar, de acordo com a sua necessidade, aquilo que precisa para o seu adiantamento. Mas Kardec continua. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Então, se encarnam aqui com uma missão de progresso, com fazer algum ensinamento de progresso. Então, a gente pode usar Kardec, por exemplo, que usou a sua missão para desenvolver essa doutrina espírita. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, são os anjos guardiões individuais. Outros tomam as famílias, se preocupam com as famílias, com esta família, com aquela. Mas muitas vezes uma família só é pouco, né? Então ele pega mais famílias para cuidar. Outros, nenhuma família dá conta, porque dá tanto trabalho a determinada família, que às vezes esse anjo de guarda fala assim, puxa vida, estou aqui e não estou dando conta, né? Outros se preocupam com os aglomerados, as cidades, os povos. No Brasil nós temos o nosso anjo Ismael, né? Que é o anjo guardião do nosso país, né? Dos quais são os anjos guardiões e gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, enfim, presidem os fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Quer dizer, nós, seres humanos, vamos lá, destruímos a natureza, mas tem espíritos que vão se preocupar com os fenômenos da natureza, vão se preocupar em recuperar aquilo. Isso não significa que a gente tem que ser desmazelado e continuar destruindo, né? Nós precisamos começar a mudar essa nossa forma de pensar. E Kardec fala assim também:
Os espíritos vulgares se misturam às nossas ocupações, aos nossos divertimentos. Espíritos vulgares que se misturam entre nós, com as nossas ocupações, com os nossos divertimentos. A gente precisa tomar muito cuidado com esses espíritos vulgares e imperfeitos que se misturam entre nós para nos envolver nas suas artimanhas, né? E muitas vezes nós deixamos de ser envolvidos por eles. Então, todas as vezes que um pensamento ruim vem para a nossa mente, a gente deve sair dessa energia, dessa vibração, procurar não pensar mais nessas coisas ruins, né? Kardec também diz assim: os espíritos impuros ou imperfeitos esperam nos sofrimentos e nas angústias o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes os meios de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, é por não conhecerem o bem, do qual ainda não podem gozar. Um dia, o nosso planeta Terra, né, não haverá mais mal. Sabemos que isso vai demorar muito tempo ainda. Mas até lá, nós temos muito trabalho para fazer. Nós temos muita missão, muita prova para nós fazermos ainda. E procurar as boas escolhas das nossas provas, do nosso trabalho, isso nos ajuda bastante amanhã na colheita. Nós precisamos buscar sempre os bons pensamentos, os bons espíritos. Esses espíritos imperfeitos e que esperam a oportunidade de melhora, muitas vezes eles esperam essa melhora na nossa conduta, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, né? De sermos mais benevolentes, mais bondosos, termos um sentimento diferente na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar. Então, o trabalho missionário pertence a todos nós, independente do nosso grau de evolução. Eu vou mostrar aqui alguns slides agora, dois ou três, pouca coisa, que mostram o trabalho de algumas pessoas missionárias, né, fazendo algum trabalho missionário. Aqui uma mãe cuidando de filho. Então, ela sente prazer de cuidar dos filhos, né? Principalmente quando são nenezinhos ainda, não só quando são nenezinhos, mas depois que crescem também sentem prazer. Quando estão na doença, se preocupam, estão lá cuidando, estão, né, dando carinho para esse filho. Aqui um enfermo sendo assistido, né? Duas senhoras aqui, uma com uma Bíblia na mão, lendo um trecho, conversando, dando uma palavra amiga, uma palavra de consolo, né? Procurando ajudar essa pessoa na sua reabilitação. Aqui outra auxiliando o próximo, né? Auxiliando um idoso, auxiliando uma pessoa necessitada. Então, existem várias formas missionárias de a gente ajudar uma outra pessoa. Então, concluindo, gente, os espíritos superiores, quer encarnados ou desencarnados, porque para ser superior não precisa estar só desencarnado, trabalham sempre na busca da harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Então, os espíritos superiores sempre vão buscar trabalhar para a harmonia do universo. O único objetivo de uma missão será sempre o bem. Espíritos missionários sempre vão buscar o bem do próximo, né? Quanto mais evoluído o espírito, mais importante a missão a ser desenvolvida, trabalhos mais grandiosos. Então, quanto melhor o espírito, quanto mais desenvolvido o espírito, maior a missão. E às vezes a gente fala assim: que missão que eu tenho? Mas eu sou tão pequeno, será que eu não tenho nada para fazer? Tenho sim. Eu estou lendo um livro, o nome do livro se chama Um Estranho Convite. Não sei se alguém já tem o livro, se já leu o livro. Um Estranho Convite. O autor é Jamiro dos Santos Filho. Esse livro já começa com um convite que eu sinceramente achei muito estranho mesmo, né? Ele fala assim: você quer ir comigo no umbral? Nossa, é um estranho. Ir com ele no umbral? Né? Não é um estranho convite, eu? Né?
Mas quem de nós que estamos aqui nesta encarnação, muito egoístas, né, muito orgulhosos ainda, não vamos dar uma sapecadinha no umbral, né? Todos nós vamos dar uma sapecadinha no umbral. Mas ele desenvolve o texto assim. Você já imaginou se você está doente com um apêndice e você chega num hospital para ser atendido e a atendente diz assim: aqui não temos médico, só temos doentes, como você, com problema de apêndice, problema pulmonar, problema cardíaco, mas não temos médico. Aí você sai de lá e vai para um outro hospital. Chega lá, você encontra a mesma resposta: não temos médico, só temos doentes aqui. Já pensou como que seria o nosso mundo, né, se não tivessem médicos? Mas não é assim, né? No umbral é a mesma coisa. Sorte nossa que nós vamos para o umbral, mas lá terão médicos, terão socorristas, terão pessoas também que vão nos atender. Então nós também, enquanto estamos aqui encarnados, que sejamos esses socorristas, que sejamos esses missionários, porque o mundo que nós vivemos aqui também é um umbral, muito sofrimento, muita guerra, muita fome, muita destruição, muita dor. É só a gente sair um pouquinho lá para fora que a gente vai ver quantas coisas ruins ainda existem no nosso mundo. Então esse convite, por mais estranho que ele pareça, não é um convite estranho, é um convite muito atual no nosso dia a dia. Leia um livro, ele é muito bom esse livro, tá? Era isso que eu tinha para falar na manhã de hoje. Agora nós vamos para os trabalhos de passes. Enquanto aguardemos, fiquemos mentalizando Jesus, mentalizando as pessoas necessitadas que não puderam comparecer na manhã de hoje. Agora eu convido os médios passistas para que tomem suas posições na Câmara de Passes.